Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos. E agora a gente começa o nosso segundo bloco de aula da revisão IBAD. Aí se liga só. Nos dois primeiros exercícios, nós utilizamos uma base teórica muito grande para que você pudesse ter condição de fazer os outros exercícios. Alguns vocês vão perceber que vão fluir rapidamente, outros a gente ainda vai precisar dar uma pincelada teórica rápida para poder construir o conhecimento. Neste momento, você vai perceber que está aqui escrito assim, ó, em relação à regência verbal e nominal, o emprego do pronome relativo segundo o registro culto e formal da língua está incorreto em. Então se liga só, quando o cara coloca pronome relativo, você tem que no mínimo dominar o pronome relativo, saber para que serve um pronome relativo. Ele sempre faz o quê? Referência a termo anterior. Sempre referência a termo anterior. Agora, quais são os principais pronomes que caem? O que, o qual, o quem, o onde e o cujo. De todos eles, o cujo, eu já te adianto, é o mais perigoso. Agora, o que e o qual servem para as mesmas situações, vão fazer referência aos mesmos elementos. Qual é a única diferença entre eles? A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Eu digo a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Mas na hora em que a gente coloca o qual, aí vai concordar. Eu digo a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Então essa é a única diferença. Já o quem, o onde e o cujo possuem peculiaridades bem marcadas, bem distintas. O quem só serve para a pessoa, o onde só serve para lugar, e o cujo só serve indicando posse. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Pegando quem? Eu digo, a mulher a quem fiz referência não esteve presente à reunião. Então, a mulher a quem? Por que o quem? Porque mulher é uma pessoa. Mas eu posso, por exemplo, colocar o que e o qual? Eu posso, numa questão de reescritura. Eu posso dizer a mulher a que fiz referência, ou então a mulher a qual fiz referência. Mas dá para eu pegar a palavra cadeira e dizer a cadeira a quem fiz referência? Não. Aí eu vou utilizar quem? Ora, agora eu vou usar o que e o qual. Eu vou dizer a cadeira a que fiz referência e a cadeira a qual fiz referência. E quando eu pego onde? Só serve para lugar. Então eu digo, a cidade onde moro é maravilhosa. Mas dá para colocar o que e o qual? Dá. Dá para eu dizer a cidade em que moro é maravilhosa. Ou a cidade na qual moro é maravilhosa. Agora, quando a gente pega o cujo, ele é perigoso. Olha uma frasezinha muito boa de prova. Ó. Esta é a árvore cujos frutos comi. Para que eu possa usar o cujo, é necessário que tenha um valor de posse. Então, ele tem de estar entre dois substantivos. E por quê? Porque para ter posse tem que ter duas coisas. Tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. E aí, obrigatoriamente, ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Primeiro, como eu percebo esse valor de posse? É fácil. Aqui está entre dois substantivos? Está. Posso ou não posso dizer que são os frutos da árvore? Posso. Então, eu tenho um valor de posse. Nesse momento, o possuidor é a palavra árvore e a coisa possuída é a palavra frutos. Para não ficar esse negócio meio que de filme de terror, a gente diz que ele faz referência ao termo anterior e concorda com um termo posterior. Então, aqui, ó, faz referência ao termo anterior e concorda com o termo posterior. Só que, na prova, o cara já te arrebenta com isso. Destaca o termo cujos e pergunta quem é o referente. Muito candidato vai dar mole, vai dizer que é a palavra frutos, mas você não vai mais dar mole, porque você sabe que pronome relativo sempre faz referência a termo
anterior. Então, aqui no caso, é a palavra árvore. Agora, a relação de concordância já está sendo efetuada entre o substantivo e o pronome. E quem é que manda? É o substantivo. Então, se aqui fosse fruta, eu diria cuja. Frutas, cujas. Fruto, cujo e frutos, cujos. Isso significa que não precisa de mais nenhum intermediário ali. Mas quando eu digo a frase rapidamente, ó, esta é a árvore cujos frutos comi, parece que eu disse cujos os frutos, e eu não disse. Então, neste momento aqui, ó, nada de cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Nada disso, tá, galera? Nada, 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 nada. Eu não posso colocar artigo depois do pronome relativo cujo. Agora, você sabe muito bem que o pronome relativo pode ser regido por uma preposição. Só que, normalmente, essa preposição que vai reger o pronome relativo ainda não apareceu, ainda vai aparecer. É por isso que a gente sempre olha para o verbo que vem depois do pronome relativo quando está fazendo questão de regência. Aqui foi o verbo comer, e quem come alguma coisa. Tudo bem que pede complemento, mas é um complemento sem preposição, então não me preocupo. Agora, se eu tirar o verbo comer e colocar me referir, aí o bicho pega, pois quem se refere a alguém. O verbo está pedindo a preposição a, e por enquanto ela ainda não apareceu. Isso significa que a frase está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho que pegar, ó, esta preposição e migrar aqui, ó, para antes do pronome relativo. E a frase correta será: esta é a árvore a cujos frutos me referi, pois quem se refere a alguém. Com isso, a gente já tem uma boa base para fazer essa próxima questão aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Eu quero que vocês olhem de cara para a letra B. Na letra B está assim: o barco a cujos tripulantes me referi pode voltar a navegar. Primeiro, posso ter o cujos? Posso. Está entre dois substantivos. Existe um valor de posse? Existe. São os tripulantes do barco. E esse a aqui, essa preposição, surgiu da onde? Surgiu do verbo me referir. Quem se refere a alguém. Então aqui, ó, está certo, mas eu quero aquilo que está incorreto. Olha a letra A, a conclusão que chegamos é que o fracasso ensina ao homem como recomeçar. Opa! Quem chega, chega a. Então o correto seria a conclusão a que chegamos ensina o A conclusão a que chegamos é que o fracasso ensina ao homem como recomeçar. Então, neste momento, gabarito letra A. Por curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras opções. Ó. Letra D. O ideal porque lutamos norteia nossos projetos. Neste momento, o que está fazendo referência ao termo anterior, ideal. E este por é uma preposição exigida pelo verbo lutar, pois quem luta, luta por alguma coisa. Então, tudo ok. Agora, letra D veio com uma pegadinha. O cara colocou aqui um que não é pronome relativo, que é uma conjunção integrante. E por que eu sei que não é pronome relativo? Porque não está fazendo referência ao termo anterior, eu não consigo trocar por o qual, a qual, e eu ainda consigo pegar toda a oração encabeçada pelo que e substituir pela palavra isso. Dá ou não dá para eu dizer, informei-lhe isso? Tranquilamente dá para fazer. Então, galera, este que é uma conjunção integrante. Ah, então a questão vai ser anulada, né, Sidney? Não. O cara não perguntou nada em relação a isso. Ele pediu para assinalar aquela que tinha erro de regência em relação ao pronome relativo. Achamos a nossa resposta? Achamos. Ué, mas aí não é pronome relativo. Não importa. Só para vocês terem noção, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, teve uma prova militar que pediu um erro de concordância verbal na alternativa. E o erro de concordância verbal apresentado estava assim, na última opção. Se eu não me engano, era a letra E. Última opção. Ou era a letra D. Eu sei que era a última opção, não sei se era D ou E. Aí, eles pediram um erro de concordância, que na opção certa era um erro quase imperceptível, era um caso bem especial de concordância verbal. Só que na letra B de bola, eles colocaram um erro absurdo de regência verbal. E aí, adivinha?
Todo mundo marcou letra B, marcou erro de regência, mas a questão não pediu isso, a questão pediu um erro de concordância. E aí, adivinha? Óbvio que a banca não anulou, porque o erro de concordância estava lá. E foi isso que a banca pediu. Assim como aqui a banca pediu um erro de regência atrelado ao pronome relativo. Então aqui não importa que seja uma conjunção integrante. Agora, o que o cara fez aqui? Ele aproveitou para trabalhar, de fato, a transitividade do verbo informar e o conceito do pronome ler, por exemplo. Porque o ler, quando atrelado ao verbo, ele funciona como objeto indireto, já que ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. Então, essa estrutura aqui, obviamente, vai funcionar como objeto direto e já não podia, claro, ter uma preposição. Então, não poderia colocar informei-lhe de que tomasse cuidado. Tinha que ser obrigatoriamente informei-lhe que tomasse cuidado para não errar. Só que, para ficar bonito, acompanha aqui comigo o que a gente vai estudar em relação... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da super revisão do professor Sidney Martins? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos para você uma super revisão, tá, de língua portuguesa 100% baseada aí no IBAD, na banca examinadora IBAD, com quem? Com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins, que é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil. Na minha opinião, ele é o melhor professor de língua portuguesa do Brasil, com certeza, né? Meus amigos, minhas amigas, então tá aí a revisão do Sidney Martins. Essa videoaula que você assistiu agora no nosso canal do YouTube é uma videoaula aí que nós temos aí, é apenas 20%, aí 30% da aula do professor Sidney, ou seja, é só uma degustação, uma demonstração para vocês. A nossa revisão, IBAD com o Sidney Martins, custa apenas um investimento de R$20 e você tem direito aí a 30 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas, se você gosta do Sidney Martins, nós temos também uma opção, tá? Muito válida, que é o acesso total de língua portuguesa do professor Sidney Martins. Lá você vai ter o curso regular dele, você vai ter o curso de interpretação de textos, o curso de redação, todas as revisões de bancas, IBAD, AOSP, CESP, Sesgran Rio, FCC, enfim, todo o conteúdo produzido com o professor Sidney, nós temos acesso total em língua portuguesa também. Tá certo? Então, um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau.